somente crer. Queridíssimo e amado Pai Celestial, é um grande privilégio que o Senhor nos dá, é reunirmos para alimentar do pão da vida, o pão que desceu do céu, esta palavra, Senhor, que promove a fé e a fé no Filho de Deus. Nossos corações estão abertos e pedimos que o Senhor possa, ó Deus, abrir o nosso entendimento para compreender as Escrituras e com o coração queremos, ó Deus, guardá-las, conservar. Mais uma vez eu rogo que o Senhor administra no Senhor. E que ao sairmos daqui, possamos ter a nossa fé mais definida, olhando para a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Vamos deixar as crianças, elas vão descer, né? Então, enquanto isso, nós vamos chamar o irmão Alex, que apresentar a sua filha, Samara Carmen de Jesus, né? Então, pode trazer a criança aqui. E eu vi eu estava olhando, eu vi aí a foto de um garotinho moreno, e o pai dele é bem moreno também. Você conhece o irmão Darcy? Contente, feliz, né? Isso é muito bom. Criança é muito bom. Dá alegria, faz a gente até se sentir raiva também. Nas horas, faz de tudo. Lhe dá prazer, lhe dá raiva, faz de tudo, né? Mas é tão bonito, é tão bom o lar onde há uma criança, onde há criança, né? Onde há criança. Compensa. Quantos já tens, irmão Alex? Com esta? Samara. Então vamos apresentar a criança. Vocês sabem da responsabilidade de instruir vossos filhos no caminho do Senhor. E a maior pregação que podemos dar é esta. É o nosso testemunho e deve os pais incutir nos seus filhos, desde a mais tenra infância, os caminhos de Deus, os ensinos. É ali que eles gravam. Então, e a Bíblia diz, cria o teu filho no caminho que deva andar. Não que ele queira andar, mas que deva andar. E mais tarde ele não fugirá dele. Mesmo se ele saia fora, mas aquilo dentro não sai dele, não sai dela. O tatu, quando ele se acha lá coado pelo cachorro no mato, mas ele vem com tudo para toca. Lá de longe já pula, puf, dentro do buraco. E se eles é ensinado no caminho de Deus, se a coisa aperta lá fora, eles sabem a quem ir, não é? Sabe a quem ir. Então, que Deus possa abençoar. Vamos apresentar a Samara Carmen de Jesus. Olha a coisinha mimosa, ó. Levante vossas mãos. Querido Pai, a vida provém de Ti. E aqui está a pequena Carmen, Senhor, Samara Carmen de Jesus, que seus jovens pais trazem para dedicar a Ti. Que o Senhor tenha em Teus braços esta criança
E se houver tempo dela crescer, que cresça livre, Pai, das más influências, das coisas erradas. Ponha sobre ela os teus olhos, ponha a tua marca de identificação como tua propriedade, e que o Senhor a encha do teu Espírito. Pai, abençoa-nos, Senhor, não só a pequena Carmen, mas lembramos de todas as nossas crianças. Pedimos que o Senhor olhe por cada um. Em nome de Jesus, amém. Eu vou fazer uma leitura da Bíblia, mas é muito conhecido. Fica em Hebreus, capítulo 13, verso 8. Vocês sabem o que está escrito lá? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Foi a escritura que sempre irmão Brana usou, né? Podeis assentar. É Deus que sempre opera todas as coisas, em todos, como Ele quer, quando quer, aonde Ele quiser. Então, ninguém é nada sem Deus. Ninguém é nada. É Deus que faz a obra. Então, nessa manhã, irmãos, eu quero tratar de um pequeno assunto. E, às vezes, eu pergunto para mim mesmo, por que sempre eu estou entrando nessas coisas, nesses assuntos? Como um dever meu, de um pastor, me compete ensinar. Ensinar vocês para que vocês se autoprotejam. Não seja uma presa fácil, mas conheça a verdade. E ela irá vos proteger. E você nunca deva procurar conhecer a coisa errada para explicar o certo. Não é este o caminho. É o certo só que você tem que conhecer, e se não bate, se qualquer coisa não bate com esse urim, o tumim, deixa de lado. Então, nunca faça o caminho ao inverso, querer conhecer, por aí as coisas, vamos dizer, que se passa errada para saber aonde está a verdade. A verdade está aqui, tem que conhecer ela. E o mais, você, se não bateu aqui, conforme as Escrituras, não dê atenção. E nós temos a mensagem dada por Deus através do seu profeta, que nos explica, que nos fala, que nos mostra as coisas. Entende? Não é uma outra Bíblia. Se fosse outra Bíblia, seria uma coisa falsa. Mas é impossível que Deus iria contra a sua própria palavra. Deus, ele é coerente. Então, se o profeta, o irmão Brana, falasse fora da Bíblia, não seria verdadeiro. E nem seria um profeta. Mas, então, se alguma coisa você não entende com clareza, porque muitas vezes a expressão dele, a falta de expressão, às vezes pode uma pessoa tomar uma coisa por algum lado que não deveria tomar. E aí, como diz o irmão Brana, começa a imaginar, e quanto mais imagina, mais distante vai ficando da realidade. Nós devemos sempre procurar o equilíbrio dentro das Escrituras.
manter o equilíbrio dentro das Escrituras. E segundo o próprio irmão Brana, nós nunca podemos nem mesmo tomar uma só escritura, e querer manter todo o fundamento em cima só de uma escritura. A Bíblia ela está entrelaçada. E a Escritura diz, por 2 ou 3 testemunhas, temos que ter mais escrituras confirmando aquilo. Não isolar, pelo contrário, nós temos que pegar o contexto, como sempre eu falo, pôr tudo na frente e então arrumar as coisas. É igual, por exemplo, um quebra-cabeça. Você tem ali, para você começar a montar o quebra-cabeça, você tem que pôr todas as peças na tua frente. Não adianta você pôr meia dúzia de peças e pensar que vai resolver. Você tem que pôr todas as peças e vai colocando em ordem. E colocando o lugar da orelha, se é a imagem de um homem, tem que ser aqui, ó, na cabeça. Não vamos pôr a orelha no lugar do umbigo, não é certo? Não vamos pôr o nariz no lugar da boca. Então, se pode deslocar, se pode interpretar errado e assim por diante. Mas a melhor coisa que tem é guarde o teu equilíbrio. O que é o equilíbrio? É aquele ponto entre 2 extremos. E sempre existe 2 lados. Existe 2 lados. A cruz teve o lado direito e o lado esquerdo. Os trinitários foram para um lado e os unitários para outro. Mas a noiva vai para a cabeça, que é o centro. Há um centro. Para tudo existe um ponto de equilíbrio. Mesmo na saúde, quem não come vai se debilitar. E quem come demais vai, né? Piorar. Então, em tudo tem que ter um equilíbrio. Em tudo, seja na fé, seja no trabalho, seja a vida financeira, a vida do lar, seja o que for, temos que manter o equilíbrio. Eu quero dar um pequeno título na nossa palestra hoje de manhã. Eu quero ver se eu seja bem rápido. O título é Qual dos dois? É um título engraçado, né? Qual dos dois? E como subtítulo é isto. Vamos tomar o entremeio ou neste meio tempo. Qual dos dois? Vamos tomar o entremeio ou neste meio tempo. Não é certo? Não vamos, nós temos, como eu disse, ter um centro. Não ir para os extremos. A pessoa se radicalizar, fecha as portas e assim está reprimindo Deus lhe dá qualquer coisa. Nunca você põe um ponto final nas coisas, você põe uma vírgula. Porque se Deus quer lhe acrescentar mais, você está aberto para mais. Então, que você sempre tenha a mente aberta para compreender o que Deus tem para você. Agora, eu quero que vocês entendam que não são, que há muitas coisas que são verdades, que alguém pode falar e aquilo é verdade. Mas isto não quer dizer que é toda a verdade. E não importa quem seja que falou uma coisa, não é por falar, alguém falar que aquilo vai se fazer verdadeiro, não é certo? Então, nós temos que sempre buscar o ponto de equilíbrio. Em tudo, examinar as Escrituras, o irmão Brana diz que
As Escrituras é até mesmo mais segura do que visões, do que qualquer outro dom. Então, nós vamos falar sobre qual dos dois. A palavra entre-meio, vocês daqui um pouco vão entender onde eu quero chegar. Ela quer dizer que algo está no meio de duas coisas. Entre meio, uma coisa está no meio de duas. Quer dizer, está ali se interpondo entre duas coisas, separando. Agora, e neste meio tempo, então, não quer dizer que está separando, mas quer dizer, por este tempo, um tempo apontado, então, neste meio tempo. Isso é muito diferente. Não quer dizer que meio tempo está separando, como a palavra entre meio. Agora, o que nós queremos chegar é nessa explicação que vocês tanto leem nas mensagens e tanto ouvem sobre as três manifestações dos nomes de Deus, quer dizer, os títulos: Filho do homem, Filho de Deus e Filho de Davi. O irmão Brana diz, os três filhos, né? Filho do homem, Filho de Deus e Filho de Davi. É o mesmo Deus operando em cada uma delas. É como se você, que é vovô, em sua casa você é vô, se você tem neto, né? Você é pai, porque você tem filho. E você é esposo, porque tem esposa. A esposa não pode chamar de ô vô, não pode, né? E nem o neto chamar meu esposo. E nem o filho chamar de vô, ou ser chamado de pai. É a mesma pessoa manifestando de uma maneira diferente, porém conservando a mesma personalidade e assim por diante. Agora, o profeta nos ensina muito claro, irmãos, isso. Profeta aponta para filho do homem. Olha bem, filho do homem aponta para profeta. Pode observar no livro de Ezequias, profetiza filho do homem. É o Espírito Santo, é Deus exercendo o ministério profético. Porque o homem por si mesmo, o que ele pode fazer? Nada. Tem que ser Deus ali, usando este vaso, este meio, para fazer alguma coisa. Então, tem que ser Deus operando. Veja vocês, filho do homem, profeta. Filho de Deus, sacerdote, é o ofício de sacerdote. E filho de Davi, o ofício de rei. Então, veja vocês, filho do homem, profeta, filho de Deus, sacerdote, filho de Davi, rei. Podemos ver que um profeta é visto na Bíblia como uma águia, vamos apontar como um animal. O profeta aponta para uma águia. Filho de Deus aponta para o sacerdócio, para o Cordeiro de Deus, para o sacrifício. E filho de Davi para o leão, que aponta para o rei. Então, vejam, Deus se manifestando como profeta,
sacerdote e rei. Quando Jesus veio ao mundo aqui, e ele se manifestou, ele não se manifestou como o Filho de Deus. Ele se manifestou dizendo que ele era o Filho do homem. Sempre quando ele se referia a si, ele se referia como Filho do homem. A ponto que os judeus perguntaram, quem é este Filho do homem? Filho do homem quer dizer Deus como profeta, se manifestando. É o próprio Deus, Filho do homem, manifestando no Filho de um homem. Entende? O ser humano é o filho de um homem. Mas aquele que habita no Filho do homem, operando esse ministério, é chamado o Filho do homem. Não o filho de um homem, mas o Filho do homem, Deus, Cristo. Agora, o que é que identifica o Filho do homem como profeta? Um profeta, ele conhece o segredo dos corações. Ele sabe, Jesus sabia bem o que havia nos corações das pessoas. E a Bíblia diz, ninguém tinha que lhe dizer coisa alguma, porque ele bem conhecia o que havia no homem. Quando Deus se manifestou como na tenda para encontrar com Abraão, veja que ele revelou o segredo dos corações, aliás, do coração de Sara. Quando Deus disse, olha, no tempo certo virei, cumprirei a minha palavra, Sara terá um filho, ela simplesmente riu, e Deus de costa disse, por que Sara riu? Jesus ali no poço de Samaria, ele mostra que aquela samaritana, quando ela disse, não tenho marido, Jesus falou, muito bem, né? Você falou a verdade. Você já passou por 5 homens, está no 6º agora? Então, e ela disse, vejo que és profeta. Olha bem, quando nós olhamos no irmão Brano e vemos ele dizendo o nome das pessoas, profetizando, falando de coisas do futuro que haveria de acontecer, e ele diz que nenhuma daquelas muitas vezes, nenhuma profecia caiu por terra, tudo era correto. Eu não te conheço, não é, senhora? Não é, senhor? Sim. Você está sofrendo disso é certo? É, levante sua mão, prove para a igreja. Não era o homem fazendo isso, que é isso. Era Deus naquele homem. Nós devemos glorificar quem? Deus. Honramos a pessoa que Deus usa, mas adoramos a Deus, não o homem. Paulo diz que a igreja glorificava Deus nele. Não ele, mas Deus nele. Então a característica de um profeta é isto. Outra característica é revelar os segredos, os mistérios da Bíblia. Os segredos dos corações e os mistérios. É a característica. E quando Jesus ele veio de acordo com a Bíblia. Ele não podia vir como rei. Ele não podia vir como... Ele não disse que nenhuma vez que ele era o Filho de Deus. Mas ele sempre se referia a si como profeta. Este foi o seu ministério. E como profeta nesse ministério, veja que ele veio preparar a igreja. Veio preparar o povo para receber o próprio Deus, o Espírito Santo. Ele deu a sua vida, seus ensinos preparou. Nós não precisamos de um homem dar a vida por nós, porque Jesus já deu. Agora precisamos dos ensinos que Deus trouxer através do homem. Isso é bem-vindo, não é certo? Então vejamos, irmãos, que
quando Jesus morreu, foi enterrado, ressuscitou, e veio no dia do Pentecoste, ali começou a grande dispensação do Espírito. Deus agora vivendo na sua igreja. Filho de Deus é Deus na igreja. Olha bem, guarda isso. Filho de Deus é Deus na igreja. É o ministério sacerdotal. É Deus na igreja durante as 7 eras da igreja. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. É Deus vivendo na igreja. E eu faço essa pergunta: desde quando terminou o ministério Filho de Deus? Nunca. No dia do Pentecoste, ele veio habitar na sua igreja. E ele nunca saiu dela. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus da igreja. Esse é o ministério. Enquanto não aconteceu o arrebatamento, nós ainda estamos sob essa dispensação, a dispensação do Filho de Deus, Cristo na igreja, que é o ministério sacerdotal, que por sua vez aponta que nós estamos debaixo da graça de Deus, debaixo do sacrifício. Sem sacrifício, como pode nossas orações serem aceitas? Como podemos chegar diante de Deus sem essa representação? Então, veja, para Israel, ele se manifesta como filho de Davi. Para os gentios, ele se manifesta como filho de Deus. Pode ver, aqui o Bartimeu chamou Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e atendeu o clamor dele. Mas aquela mulher sirofenícia, que não era judaica, judia, Jesus não parou, não. Mas quando ela diz Senhor, porque para gentios, para nós, ele é Senhor, é o Filho de Deus. Aí Jesus parou e abençoou ela. Então, veja vocês. É essas 3 coisas que eu quero explicar para vocês nesta manhã. Falar de uma maneira mais clara sobre isto. E não sou eu quem ensina isto, é o irmão Brana. Ele fala isto em muitas mensagens. Por exemplo, eu aqui relacionei a maioria dessas mensagens, é do ano 65. O profeta falando dessas 3 manifestações. Mensagem reconhecendo o dia, hoje se cumpriu essa escritura, cisternas rotas, o Deus Todo-Poderoso revelado diante de nós, provando sua palavra, eventos modernos, lugar provido por Deus para adoração, muda Deus o seu parecer a respeito de sua palavra, veja só, festa das trombetas, julgamento, o desvelar de Deus, casamento e divórcio, e assim vai e vai e vai. Irmão Brana sempre diz estas coisas. Ele sempre usa matemática, e nós devemos dar crédito à matemática de Deus. 3 é o número de Deus. 5 é o número da graça. 7 é o número da perfeição. Então, vocês vejam. Por isso, 3 vezes Jesus se manifesta. Olha bem, como filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Se tiver mais um nesse meio aí,
seria 4 vezes. Isso já foge da matemática. Entende? Já foge da matemática que o profeta nos ensina. Então eu quero, como diz as Escrituras, para que todas as coisas sejam bem firmes, vamos usar umas 2 testemunhas, quer dizer, pelo menos o profeta falando. Eu vou ler aqui uns 2 parágrafozinhos. Parágrafo, hoje se cumpriu esta escritura, parágrafo 45. Veja, ele veio em 3 nomes. Ele veio como filho do homem, que era profeta. E foi isto que ele fez. Ele provou o seu ministério sendo profeta. Todos sabemos disso. Cada um de nós sabe disso. Ele nunca disse que era filho de Deus. Ele disse que era o filho do homem. Agora, hoje, olha bem, agora, hoje, quando que é essa mensagem? 65. Agora, hoje, ele é o filho de Deus. Quer dizer, ele não deixou de ser filho de Deus. Ele nunca deixou. O quê? Ele regressou e agora ele está na forma de Espírito Santo. A pessoa não se vê, quer dizer, o Espírito não se vê, né? Contudo, Deus, o Filho de Deus, quer dizer, ele está na igreja. No milênio, ele se assenta no trono de seu Pai. O quê? Ele será o filho de Davi. Ele primeiro se revelou como filho do homem, um profeta. Esta era através das eras da igreja. Filho de Deus. E na outra era, filho de Davi. 3 filhos. Estou repetindo aquilo que já falamos, né? Mensagem, o poderoso Deus revelado diante de nós, páginas 7, 8, somente partes. Diz o profeta desta maneira assim: ele veio em nome de 3 filhos. Ele veio em nome de filho do homem, e no filho de Deus, no filho de Davi. Ele veio como filho do homem. Em Ezequiel 2:3, Jeová, ele mesmo chamou Ezequiel, o profeta, de o filho do homem. Filho do homem significa um profeta. Ele teve que vir dessa maneira para cumprir Deuteronômio 18:15, que Moisés disse: o Senhor teu Deus levantará entre vós um profeta semelhante a mim. Ele nunca chamou a si mesmo de filho de Deus. Ele se referiu a si mesmo como filho do homem, porque ele tinha que vir conforme a Escritura. Está vendo? Então vemos que depois da sua morte, sepultamento e ressurreição, que ele veio no dia de Pentecoste como filho de Deus. O Espírito, na forma, o Espírito Santo. O que ele estava fazendo? Estava mudando-se e dando-se a conhecer ao seu povo de forma diferente. Como o Espírito Santo, que é Deus, ele veio tratar através das eras da igreja. Como filho de Deus, o Espírito Santo. Por favor. Então, filho de Deus é Deus desde a primeira era até o dia do rapto, a última era. A última era. Deus lidando, vivendo, conduzindo a sua igreja. Vocês guardaram isto? Ele veio tratar através das eras da igreja, quer dizer, todas as eras, ele se manifesta assim. Depois que a igreja foi arrebatada e tudo mais, e vem a tribulação, e então, quando Cristo voltar, ele vem como filho de Davi, para reger a terra durante o milênio.
ele é conhecido durante o milênio, o filho de Davi. Então, vamos aqui. Eu estou só tocando para que vocês vejam que então nós vemos que Deus, vemos aqui na mensagem, ainda vou ler aqui mais uma, festa das trombetas, festa das trombetas. Agora observe, ele veio em 3 nomes de filho. Ele veio em nome de filho de Davi, ou melhor, filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Ele tinha que vir como filho do homem, porque ele era um profeta. Jeová, ele mesmo, chamou os profetas filho do homem. E Jesus nunca se referiu a si mesmo como filho de Deus. Ele se referia a si sempre como filho do homem. Observe. Se ele revelou então como profeta, o vidente disse: se eu não fizer as obras que meu pai, se eu não fizer as obras do meu pai, não creiais. Ele se encaixou em cada descrição que havia sido dita sobre ele na Escritura, até mesmo na sua morte, sepultamento, ressurreição, sua crucificação, seu nascimento, tudo. E em sua obra, ele se encaixou na descrição do vidente, o filho do homem. Agora, ele tem sido revelado através, olha o profeta repetindo, das eras da igreja, através das eras da igreja, como filho de Deus. Deus sendo um Espírito, o Espírito Santo, ele se revelou nas eras da igreja, na congregação, como o Espírito Santo. Então, nós lemos 3 passagens. Poderia ler muitas outras, mas isso não vai fazer mais verdade do que é essa verdade. E quando você tiver alguma dúvida em questão de data, ele pregou isso lá no ano tal. Olha, se não há nenhuma outra referência, o que vale é a última. É certo isso? O que vale é a última. Então, o nosso título é: qual dos dois? Vamos falar um pouco sobre este entremeio, porque o profeta falou sobre isso. Mensagem: provando sua palavra. Provando sua palavra. Eu cheguei agora de manhã, sabe que hora eu cheguei? Era 5 e pouca da manhã. Viajamos a noite toda. Então, cheguei, ainda fui ver isso aqui. Provando sua palavra. Deixa eu ver aqui. Onde está? Está aqui, ó. Parágrafo 211. Só vou ler o centro do assunto. O profeta diz o seguinte: agora lembre-se, ele veio em 3 nomes. 3. O filho do homem, um profeta. O filho de Deus, o Espírito. O filho de Davi, para o milênio. Mas, no entremeio, está esta conjunção. Agora, de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado, revelar-se-á como? O quê? Não Filho de Deus, Filho do Homem. Revelar-se-á de modo diferente. Agora, o que faz isto? Malaquias 4, exatamente certo. Veja, o Filho do Homem. Então, o que o profeta está falando aqui, olha bem, vamos resolver esse quebra-cabeça. Que ele está dizendo que entre
o ministério de Filho de Deus, no fim do ministério Filho de Deus, e Filho de Davi, para o milênio, nesse entremeio, ele vem, manifesta outra vez Deus como Filho do homem, cumprindo Malaquias 4. Agora, nesta mesma mensagem, nós nem temos que ir para outra mensagem, mas nessa mesma mensagem, parágrafo 126 a 130, o profeta diz, ele repete, ele vem em 3 nomes. Quando esteve aqui na terra a primeira vez, foi filho do homem. Não podia ser filho de Deus, ele nunca declarou ser. Ele era filho do homem. Quando alguém lhe perguntava, ele dizia, tu vês o filho do homem, o filho do homem? Agora, filho do homem é um profeta. Ele tinha que vir dessa maneira, porque a Escritura não pode vir de modo contrário à Escritura. É por isso, hoje, a nossa mensagem dessa hora não pode vir através de teólogos e teologia, tem de estar de acordo com a mesma coisa que ele prometeu. Tem que ser desta forma. Assim verificamos que neste homem ele teve de ser profeta, não filho de Deus. Ele teve que ser um filho do homem. E ele segue explicando. Então ele serviu seu ofício como filho do homem. Então ele serviu seu ofício. Nós vemos aqui, irmãos, que é 3. Vamos explicar esse entremeio. Primeira coisa, vocês vão encontrar que o irmão Brana falou de entremeio só uma vez. E todas as outras vezes ele nunca falou desse entremeio. Mas eu creio que não é o que alguns, radicaliza. Então, terminou o ministério do Filho de Deus, e veio o ministério, veio o profeta, como filho do homem. Se manifestou. E agora o que resta é o filho de Davi. O irmão Brana não estava quebrando, eu não creio que o profeta estava quebrando essa linha do Filho de Deus. Por quê? Ela tem que ir até o fim da era, até o arrebatamento. É isto que esta era ela vai até o arrebatamento. Ela representa o quê? Cristo como sacerdote. E se dissermos que terminou, então eu tenho que admitir que não há mais sacrifício ali, porque não há mais sangue, não há mais graça, não há mais misericórdia. Agora você só tem esta escritura, esta parte da mensagem. Mas quando você coloca ela junto com todas as demais mensagens, o profeta diz, ele vem 3 vezes, não 4. Porque se eu cortar e colocar isto aí separadamente, estamos criando uma 4ª dispensação. E isto quebra a matemática, isso quebra as escrituras, entende? As coisas de Deus. Então, veja, que a minha pergunta vem aqui. Eu não creio, de forma alguma, pelas mensagens, pela Bíblia, que terminou o ministério do Filho de Deus, Cristo na igreja. Por quê? É como alguém perguntou, irmão Brana, alguém disse que a misericórdia terminou. Quer dizer, o tempo do sacerdote terminou. Mas eu percebo que as pessoas são curadas, são batizadas, elas ainda recebem favores de Deus. Mas na própria igreja do irmão Brana, devido a este assunto, pessoas disseram, olha, terminou o tempo da graça, terminou o tempo da graça. Eu não sei se eu vou conseguir me explicar como eu vejo as coisas,
mas vou tentar. Vou tentar mostrar a vocês. Por quê? Não terminou a dispensação da graça. Então, Deus não está na igreja. Porque o ministério no Filho do Homem é Deus em um homem. Não seria Deus na igreja. E eu nunca vi dentro das Escrituras que Deus saiu da igreja. Quantas vezes Deus tem nos abençoado, Deus tem transformado vidas e tudo mais em pleno 2013. A prova está aí, é o fruto. É o fruto. Nunca terminou esse ministério do Filho de Deus. Agora você diz, e o ministério do Filho do Homem manifestou no irmão Brana? Irmão, isto é uma bênção que nós teríamos no fim da dispensação. Quer dizer, no fim dos tempos, Deus prometeu nos enviar este reforço, vamos dizer, nos enviar esta palavra. É claro que hoje nós vivemos sob os benefícios dos ensinos de uma mensagem profética do Filho do Homem. Amém. Nós desfrutamos desses ensinos, mas isto não abre uma outra dispensação. Não existe oitava dispensação. Não. Se abrisse outra dispensação, então o profeta não seria um restaurador. Elias virá e restaurará todas as coisas. Restaurar é trazer uma coisa que já houve. Se abrisse uma outra dispensação, então, irmão, esse profeta ele seria um instituidor. Iria abrir mais uma dispensação. Desde quando a era de Laodiceia terminou? Irmão Brana responde, no ano de 64. Irmão Brana, a era de Laodiceia terminou, ele diz, você entendeu errado, ou eu me expressei errado. Ela termina com o arrebatamento. E se eu disser, se alguém disser, a era, o Filho de Deus terminou, porque o profeta diz entremeio, ele disse uma vez, eu te mostro mais de 20 outras passagens. Então, veja você, não é dessa forma, ele não quis dizer dessa forma, uma coisa começou, outra coisa. Não, ele quis dizer, no meu ver, é que nós teríamos o benefício do ministério, dos ensinos do Filho do homem, um ministério profético. Nós caminhamos debaixo dessa luz. Quem é que não entende isso, não crê nisso? Eu prego isso desde quando eu criei na mensagem. Porque foi esta mensagem que eu chamo de terceira etapa, porém não é a manifestação, a palavra falada, mas é a palavra. Aliás, não é a palavra manifestada com sinais, mas é a palavra falada, ensinada. É isso que me tirou do sistema, da escuridão. E claro que estamos na terceira puxada, porque essa é a mensagem profética para esses dias. Então, vejamos aqui. A pergunta do título é, qual dos dois, entre meio ou neste tempo? Mas o senhor tem, irmão Febrônio, o irmão Brana falando, neste meio tempo, como que é? Em meio a este, como que é? Em meio ao tempo? Tenho, sim senhor. Eu tenho aqui o profeta mostrando, justamente no final da era do Filho de Deus, Cristo na igreja, o profeta dizendo, e neste meio tempo, Deus se manifestaria
nenhum profeta, cumprindo Lucas 17:30. Mas quem disse? O próprio Mombrana, o próprio profeta. Ele que disse entre meio, e ele disse neste fim de tempo, quer dizer, em meio, agora nesse fim do tempo, melhor eu ler, né? Ele diz que em meio a este tempo, Deus estaria manifestando. Creio que essa mensagem aqui, ó, Deus muda a sua mente. Vamos ver se é. Deixa eu ver aqui. Eu só vou... Você pega lá do parágrafo 169, quando o irmão Brana diz que ele veio em 3 nomes. Filho do homem, o qual o profeta, e assim por diante. Daqui ele diz o seguinte, no parágrafo 169, ainda, mas entre filho de Deus e filho de Davi, de acordo com sua própria palavra, de Malaquias 4 e muitas escrituras. Quer dizer, podemos tomar como entre meio aqui ainda. Mas veja, no parágrafo 177 ele diz, agora ele é, no decorrer das eras da igreja, ele tem sido o filho de Deus. No milênio será o filho de Davi, sentado no trono de Davi. Mas neste meio tempo, quer dizer, falando aqui do fim das eras, nós verificamos pela Escritura que está para se revelar novamente como filho do homem. Quer dizer, Deus se manifestou através do seu profeta. Isso não quer dizer, eu gostaria de ter um gráfico aqui, mostrar para vocês, que é uma promessa. Para que Deus enviou o profeta? O Filho do Homem vem para preparar a igreja, para receber Cristo. Trazer a mensagem, a restauração, para pôr a igreja pronta para receber a dinâmica. Para isso é que a mensagem tem vinda. Então, nós desfrutamos desta mensagem. Estamos sob o ministério desta mensagem. Agora, veja vocês, concernente ao Filho do Homem, Deus como profeta, quando o irmão Branham morreu, partiu, nós não temos ninguém discernindo o coração, ninguém fazendo isto. Ou temos? Não temos. Irmãos, há uma coisa, eu sou bastante realista. Eu não sou dado a eu não sou dado a superstições, deduções, ou isso e aquilo. Eu gosto de ver o preto no branco. E dou graças a Deus até hoje, passa de 40 anos meu ministério, Deus já me tem guardado de tudo que é problema de confusão doutrinário, e eu creio que chegarei com o ministério limpo. Limpo. Isso é o que ele me mostrou, que eu teria um ministério limpo, correto, bíblico. Então, veja vocês, eu creio nisto. O próprio Deus já me livrou, me falou pessoalmente, eu sou muito agradecido pela sua graça nesse tocante. Então, você nunca deixa as coisas vir e lhe confundir. Agora, eu creio que o que existe nas mensagens, há muitas coisas mesmo dentro da Bíblia, as mensagens, que ficou assim, para que muitos tropecem. Jesus disse, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço. Sempre há uma pedra de tropeço. E essa pedra sempre é o homem. E alguns procuram endeusá-lo, fazer o Cristo Brana, né? Então nós vemos, irmãos, qual dos dois, é entre meio ou neste tempo final, Deus manifestaria como um ministério profético. Vamos cortar o Filho do Homem, o ministério Filho do Homem, e pôr o entre meio?
Aliás, cortar o ministério Filho de Deus e pôr uma nova dispensação? Ou Deus veio coroar o final desta era, dessa dispensação? Claro que ele veio coroar. Amém. Se alguém dissesse, então ele veio. É uma nova dispensação. Ele já veio. Então nós já teríamos que ter passado pela tribulação. Olha bem. Porque é 3 anos e meio depois da vinda de Cristo. É ou não é? Nós já estaríamos no milênio há tempo. Uma vez eu encontrei um rapaz ali na Argentina, isso tem uns 30 anos atrás, ou menos um pouquinho. Daí, conversando, encontramos com eles, aquilo todo mais torto do que qualquer coisa. Ele e mais algumas pessoas religiosas. E já me mostrou que estávamos no milênio. Eu conheço esse assunto há tempo. Falei, mas escuta, o milênio diz que o diabo será preso, e ele deu uma risadinha e disse, você não vê que o diabo está preso? Falei, não vejo, eu vejo que o bicho está solto. Está bem soltão por aí. Não, é porque a misericórdia já tinha terminado, é porque já estamos, não precisa mais de ceia. Mas se Jesus veio, não precisa da ceia. Porque é para tomar. Olha bem, a Santa Ceia, ela aponta para o Calvário. Por isso que tomamos a ceia, porque nós estamos debaixo do ministério sacerdotal. Estamos debaixo do ministério do Filho de Deus. Não é certo? Então, irmãos, o ministério Filho de Deus, eu já estou me enrolado aqui com tanta nota, né? É Cristo na igreja, e isso vem desde o Pentecoste até o rapto. Isso cobre todas as eras. Entende? Agora, se eu vou voltar a repetir, se eu disser, não, terminou a era do Filho de Deus, nós estamos no entremeio agora, eu tenho que admitir que há uma 8ª era, eu tenho que admitir que a era Laodiceia terminou, eu tenho que admitir o que mais? Que Jesus já veio. Interessante. Se há alguém que poderia dizer que Jesus já veio, eram os apóstolos. Eles sim. Porque Jesus prometeu que voltaria logo. E Jesus veio espiritualmente no dia do Pentecoste. Mas a revelação dos apóstolos era tão verdadeira que eles nunca atribuíram isso como a vinda de Cristo. Porque a vinda é física. E há certas revelações que está tão virada, de cabeça virada, então é porque não é uma revelação genuína, não é verdadeira. E os apóstolos tiveram Pentecostes, tiveram tudo, e nunca disse que aquilo era a vinda de Cristo. E hoje uma manifestação espiritual, Deus enviando uma mensagem, chama isso de vinda. Não é vinda, é melhor chamar de manifestação. A palavra manifestação quer dizer dar-se a conhecer. A palavra aparição, nós não usamos a palavra aparição, não é muito comum usar, mas ela quer dizer a mesma coisa, dar-se a conhecer. E diz o profeta, a diferença entre aparição e vinda. Porque a aparição é Deus se manifestando, é Deus revelando, é Deus dando a palavra, é Deus vindo curando, abençoando, é Deus te confortando. Eu digo, Jesus veio e me abençoou, ele veio e falou comigo. É uma manifestação. A própria Lucas 17:30 diz,
porventura encontrará fé o Filho do Homem quando se manifestar. Não diz quando vir. Quando se manifestar. Quer dizer, Deus se manifestou de uma maneira sobrenatural nesses últimos dias. Para quê? Para nos preparar para a dinâmica. Amém. Jesus, o seu ministério de Filho de Homem, preparou o povo para quê? Para o Pentecoste. E essa mensagem, ela nos prepara para a dinâmica. Então, vejam vocês. Se eu admitir que a era terminou a misericórdia, então eu vou admitir que o Cordeiro saiu do trono, não há nada ali. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, eu não queria ensinar dessa forma. Mas você sabe onde está o grande problema? É porque a maioria do nosso gente tem uma mente unitarista. E o irmão Branham diz que a razão de ter esse tipo de fé unitária é o que causa problemas doutrinários. Então, Jesus veio, não tem mais nada lá, acabou lá, porque mente unitária. Só Jesus. E que tal quando Jesus disse, ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que está no céu. Ele estava aqui, estava lá. Amém. Acha que Deus tem que ir de um lugar para outro? Ele é Deus. Amém. Ele pode estar hoje aqui, ele está lá no futuro, ele está lá. Não existe passado, futuro e para Deus, tudo é presente. Ele abarca tudo e segue sendo Deus. Mas a mente unitária é que cria essas barbaridades. Não, o Cordeiro saiu do trono, então não tem nada lá. Onde está ele, então, se ele veio? Cadê o corpo dele? Cadê o corpo dele? A Bíblia diz que encontraremos com ele nos ares. Daqui um pouco estão dizendo que o corpo é o William Branham, não é mais aquele velho corpo. Já vi essa doutrina muitas vezes. Blasfêmia. Blasfêmias. Se isso não é uma blasfêmia, o que mais o profeta lutou na vida dele foi glorificar Jesus Cristo. Isso causa, se ele soubesse disso, causaria vômito nele, lá na sepultura. Como começam as coisas? Suposições. E, por incrível que pareça, eu vou repetir aqui, quando eu começo a mastigar uma coisa, eu sou de mastigar mesmo. Entende? De onde começa todas essas barbaridades? É no entremeio, então terminou. Aí sim, aí vai dar ideia para terminar isso, termina aquilo, termina a graça, termina o favor, termina a misericórdia, termina a era, Jesus já veio. É tudo em um ponto. Compara com todos os outros pontos que o irmão Branham falou. Eu não tenho medo de mensagem, a mensagem é o que me protege. Eu não tenho que ocultar, não, eu creio em todas as mensagens. Agora, eu não creio nas interpretações dos homens, deduções, cálculos, montagens. Não. Então, você diz, mas pastor, as coisas vêm disso aí, de uma coisinha. Irmãos, Eva caiu por quê? Não foi uma mínima coisa que ela deixou de lado? Não é preciso deixar 99 da palavra, não. Basta deixar um pontinho sequer. Então, veja. Eu só estou pondo isso aqui para que vocês vejam que eu tenho tantas coisas aqui para ler, mas sabemos aonde estamos parados. Toda vida eu vejo o profeta dizendo, são 3 filhos. Ele vem em nome de 3 filhos. É o mesmo Deus todo o tempo. Filho do homem, profeta em Cristo. Filho de Deus, Deus na igreja. Filho de Davi,
milênio. Profeta, sacerdote, rei. Irmão Febrônio, e quando ele se manifestou em Malaquias, no profeta Elias? Ora, isso é uma manifestação para trazer benefício para a igreja. Entende? É uma bênção acrescida, é um aditivo glorioso que Deus nos deu hoje. Se Deus não tivesse nos dado isso hoje, aonde estaríamos? O que é que nós veríamos? Então, irmãos, são essas pequenas coisas somente. Mas quando vocês leem a mensagem, leia estude com oração e leia com cuidado. E faça um favor para Deus. Tire a tua própria cabeça, a tua própria ideia, tuas próprias interpretações. Deus nunca vai trabalhar dentro de uma coisa fechada pelo homem. Se ele fosse trabalhar assim, ele estaria dentro de grupos, dentro das denominações. Agora, não precisa conhecer bem a Escritura para saber o que é certo e o que é errado. Basta você ter o Espírito Santo, porque, se possível, enganaria até os eleitos. Não é o que diz a Bíblia? Por que não é enganado? Porque Deus está no eleito. Qual é as características de uma coisa falsa? É bem simples. É bem simples. Primeira coisa, uma coisa errada, quando ela chega até você, qualquer assunto, primeira coisa, você tem que saber que tem Deus com você. Como Josafá. Josafá viu os 400 profetas de Acabe profetizando, mas alguma coisa dizia, isso não está muito bem. O crente, ele erra se ele quer, mas se ele ouvir a voz do coração dele, se ele tem o Espírito Santo e ouvir a voz, duvido. Às vezes você depara diante de um quadro tão pintado, bonito, a vaca está comendo capim lá em riba da árvore, e a coisa é lindo mesmo, salta. Você olha, mas alguma coisa não bate aqui, não bate. E sabe o que o profeta ensina? Você deva ir até que você não tenha dúvida. Encontrou a dúvida, pare, e você sabe que você está certo. Josafá chegou e disse para Acabe, você não tem mais um por aí? Para que mais um depois de 400, profeta? Mas é aquele mais um, aquela vozinha lá. E às vezes, como eu disse, o quadro aparece diante de nós. Há muitas coisas, é negócio, qualquer assunto aparece tão bem, aquilo fecha, aquilo vem, que é uma maravilha. Mas, se você olhasse a voz do teu coração, você não seria enganado. Viu, moço? Viu, moço? Então, veja vocês, a pessoa pode até te encantoar, com citações, apresentando isso aqui, te encantoar, mas eu digo assim, olha, irmão, ou fulano, eu não sei o que lhe dizer, eu não conheço isso, o que você está me apresentando, eu não sei, mas eu quero lhe dizer uma coisa, eu não sei lhe dizer por quê, mas uma coisa eu sei, isso aí está errado. É preciso ter ousadia de dizer, isso está errado. Agora, como que eu digo isso? A Bíblia diz que a unção de Deus permanece em nós. E a unção não vai te deixar ser enganado. Dali uns tempos você vê que a coisa vai indo. Por quê? Primeiro, ouça a voz do teu coração. Segunda coisa, você pode observar que a coisa está errada. Aquilo começa a fazer um grupo de pessoas, entende? Ao redor, fazer um curralzinho. E quem não está dentro daquele curral é virginécia, é o que mais? Não é eleito,
Eles viraram Deus, juízes. E aí começa a assustar as pessoas. E o irmão Branham diz que isso é uma característica da coisa errada, é usar o medo. Agora, desculpa, uma pessoa, irmãos, ser manipulada pelo medo, isso é sinal que você não tem os pés no chão, não sabe onde, no Deus que crê, aonde está, não tem segurança, está tentando se firmar no que diz A, B, o C ou D. Você tem que ter o testemunho do Espírito junto ao teu Espírito, que você tem procedência, você tem origem. Do que tocado pelo medo, é igual o vento, bate daqui, gira, folha de bananeira para lá, bate dali. Ora, se alguém lhe disser que você é filho de Deus, isso não vai te fazer ser filho de Deus. Mas se alguém lhe disser que você é um filho do diabo, isso não vai lhe dizer que você é filho do diabo. Você é o que você é. Agora o testemunho de Deus no seu coração diz que você é filho de Deus? Não diz que é filho do diabo. Essas coisas, irmão, agita coisas erradas, agita quem não tem o Espírito Santo. Repito, agita quem não tem o Espírito Santo. É isso aí. Então, olha bem. Olha os passos de uma coisa errada. Começa a julgar os demais, usando adjetivos pesados. Usa-se o medo, cria-se um arraial ao redor, faz um arraialzinho, só aqui, é o companheirismo fulano, tal. E o último passo, sabe qual é? Proselitismo. Proselitismo, começa com proselitismo. Antes de ganhar almas aí, não, viver fazendo uma coisa que é vergonhoso. Se fosse para mim ter um ministério de prosélito, eu teria vergonha. Eu ia pedir perdão a Deus, ia pedir perdão a vocês, eu ia para casa. Sou velho, mas Deus ia me ajudar a comer alguma coisa do que viver fazendo proselitismo. Proselitismo é a qualidade de uma pessoa que está errada. É isto. Quem faz trabalho evangelismo nesse país? Conta, são pouquíssimos. É vergonhoso dizer isso, mas é poucos. Hoje nasce mais igreja de subdivisões. Subdivisões. E ela já leva no seu bojo esse vírus de divisão. E diz o profeta que torna-se um grupo pior do que de onde saíram. É o Espírito. Irmãos, eu quero completar e dizer a vocês. Deus tem um povo, não se preocupe. Não preocupe, Elias, eu tenho 7.000, eu conheço o endereço deles. Deus tem um povo, eu quero dizer, e eles vai muito bem, está tranquilo, descansado e não se abala. Deus tem um povo. Eu vou dar esse testemunho para a glória de Deus. Um dia eu estava no meu lugar de leitura ali no sítio, faz muito tempo. Estávamos no espírito de oração e entramos realmente. E quando você entra além vai mais na frente, aquilo fica tão dócil, tão próximo, né? E eu perguntei a Deus, por que há tantos problemas no meio da mensagem? Isso há muitos anos, alguns anos atrás. Eu perguntei sobre alguém e Deus disse que ele estava tolerando por causa do povo.
Daí eu perguntei a Deus sobre outra coisa, sobre problemas. Eu disse, Senhor, eu não sou acostumado de ficar abrindo Bíblia e mensagem, querer que o Senhor me fale, mas me diga alguma coisa sobre isso. Irmãos, eu não sei qual foi a mensagem, eu não olhei o título, nada. Eu fui lá no meio das centenas e puxei uma, pus o dedo ali, um parágrafozinho dizendo que eu tenho, mais ou menos isso aqui, há um número determinado que, entende? Que eu tenho um número determinado e que comparecerá perante mim. Descansei. Eu sei que no meio de tanto problema, um cai pela direita, outro cai pela esquerda, mas há um povo. Deus não é mentiroso, Ele diz que Ele tem um povo zeloso, especial e de boas obras. Então, que você seja um entre essas pessoas. Seja um deles. Entra em Deus, tenha companheirismo, tenha vida com Deus. Fiquemos de pé. Senhor, nosso Pai, nosso querido e amado Deus, eu gostaria, Senhor, de poder transmitir aquilo que há em nosso coração e que tão fortemente nos tem falado a ponto de fazermos um grande sacrifício para estar aqui. Mas eu recomendo essas palavras mal pronunciadas do teu servo, que está cansado, mas eu entrego a ti, junto com a todas essas pessoas, e que seja para o benefício deles. E estas coisas trazemos aos teus filhos, não é para discutir, para brigar, mas é para que cada um deles saiba se proteger, ó Deus, atrás desta verdade, se mantendo firme com estas verdades. Peço que o Senhor nos ajude e ajude cada um dos teus filhos, tuas filhas. E se alguém está errado, que o Senhor corrija, traga, Senhor. Todos estamos supostos a ter erro aqui ou ali, mas uma coisa é, nunca tire de nós a tua misericórdia, o teu favor, a tua graça. Abençoa-nos, Senhor, de um modo especial. E hoje também teremos a Santa Ceia aqui. Que cada coração esteja preparado, cada um, ó Deus, confessado, acertado, pronto, para confessar que o Calvário ainda está de pé e que são beneficiários do Calvário, desta obra consumada ali na cruz. Deus, encontre conosco. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Bom dia a todos. Que vocês tenham um bom dia.